Ok, já estamos ao vivo. Só ir aguardando aqui então o pessoal ir chegando. Fica gravado, fica. Ó, já tem, o pessoal já vai chegando, os alunos já estão chegando. Oi, Bárbara, boa noite. Pessoal, for chegando aí, os que forem alunos do curso de marketing, por favor, vão se anunciando aí para eu saber quem está por aí. A gente já vai começar, só aguardar o pessoal chegar mais pessoas e a gente inicia. Lembrando que o pessoal da turma de marketing, o envio de perguntas está valendo um ponto. Perguntas sobre o tema que a gente vai falar hoje, que é sobre as estratégias de marketing que as empresas estão utilizando, ou que podem utilizar diante desse cenário de isolamento social, né? Lembrando que a ideia dessa live ela surgiu porque amanhã, dia 8 de maio, é dia do profissional de marketing. Então, e já é tradição no Unihorizonte os cursos, todos os cursos sempre fazem, na data de comemoração da profissão, sempre fazem algum evento comemorativo, geralmente palestra ou alguma coisa assim, nesse sentido. Então, poderia ser diferente também com o curso de marketing, né, que é um curso novo, está começando agora no Unihorizonte. A gente resolveu fazer essa live, né, porque a gente está impossibilitado de encontros presenciais, e o tema, eu acho que vem... né, que tema a gente poderia falar? Eu acho que esse tema, né, como que o marketing, como que as empresas podem se comportar diante da falta de eventos, da falta né, de contato físico, como é que as empresas podem vender, empresas que eventualmente, diante dessas determinações legais, elas estão com as suas atividades limitadas, não pode atender público, não pode abrir, etc. Mas a empresa precisa continuar vendendo, né, precisa sobreviver. Como que o marketing pode auxiliar nisso? Essa é a ideia principal dessa live de hoje. E aí eu convidei dois amigos e profissionais aí já com vários anos de experiência no mercado. Um é o Rodrigo Castro, que é sócio fundador da agência Blue Pause, que é uma agência lá de Divinópolis, aqui do centro-oeste de Minas, pertinho aqui de Belo Horizonte. E ele já está com a sua agência há uns 7 anos, né, Rodrigo? E fora isso também ele já tem uma experiência em marketing, né? Trabalhou no Banco BMG durante muitos anos, então tem uma longa caminhada aí no marketing, pode, né, muito a contribuir com essa discussão. E o outro colega que eu chamei é o Josiel, que é analista de marketing da Virtual Joias, que é a maior, não sei se é a maior, uma das maiores um dos maiores e-commerce do ramo, né, de joias, joias, né, o ramo de joias que fala, né, Josiel? E uma das maiores do Brasil, que vendas online, né? Inclusive o Josiel aí é finalista, a empresa dele é finalista aí já foi finalista várias vezes do prêmio do Reclame Aqui, né? De questão de atendimento ao cliente. Então, o Josiel tem muito para contribuir também nessa parte, que é uma parte essencial agora, diante dessas restrições, que as empresas têm que vender online, né? Então, o e-commerce acaba tendo um destaque, né? As formas de você vender online, a forma de você divulgar online, né, de você atrair clientes para o seu site, para sua loja. Então, o Josiel tem muito a contribuir com isso daí. Então, eu acho que vai ser um encontro muito positivo. Então, eu vou abrir. Aí vai ser mais, na verdade, um bate-papo. Os alunos e
quem está nos assistindo aí pode ir enviando perguntas. A gente vai iniciar e a gente vai intercalando. À medida que a gente for vendo as perguntas, dando para encaixar, a gente vai respondendo. E chegando no final também, a gente responde aquelas que ficarem pendentes e se enquadrarem no tema, né? Então, eu vou pedir o Rodrigo para ele começar primeiro, se apresentar, né? Dar uma introdução inicial, falando aí um pouco da parte de planejamento, né? Como é que você planeja diante de um cenário de incerteza? Depois a gente passa para o Josiel e a gente vai fazendo esse bate-bola. Beleza, Lucas. Primeiro, boa noite, né? Ao pessoal, os alunos que estão agora nos vendo, nos ouvindo. Boa noite, Josiel. Satisfação falar com você. Lucas, muito obrigado pelo convite. Confesso que o nervosismo bate, né, por ser a primeira experiência nesse sentido, mas eu acho que a gente está aqui, todo mundo para ensinar um pouquinho e aprender também. Como o Lucas falou, eu tenho aí já um histórico dentro da área de comunicação e de marketing. Eu sou publicitário, tenho pós-graduação em marketing e finalizei meu MBA em negócios digitais agora no final de 2019 e trabalhei durante 10 anos no marketing do Banco BMG, tive a oportunidade de capitanear muitos projetos, talvez alguns de vocês lembrem, né, da época que o BMG patrocinou diversas modalidades esportivas e eu liderava esse processo, foi um processo muito edificante. Depois disso eu fui trabalhar no marketing na rede Cicobi, depois eu entendi que de fato eu precisava e que eu queria era empreender. E aí eu empreendi a agência Blue Pause, hoje sediada na cidade de Divinópolis, aí pertinho de Belo Horizonte mesmo, a pouco mais de 100 quilômetros. A pauta, né, que a gente veio nesse bate-papo aqui hoje é falar um pouco sobre esse momento, né, como o marketing ele contribui e como ele sofre também num momento tão inesperado e diferente para todos nós, profissionais e cidadãos como um todo. Falando especificamente sobre planejamento, eu posso talvez resgatar um pouco do que a gente, as consequências que a gente teve dentro da Blue Pause, né? A gente começou o ano com um planejamento bem redondo, daquilo que a gente já esperava, pelo menos para o primeiro semestre, aí, de vários clientes da carteira, e meados de março a gente já vinha monitorando a questão do Covid, a gente já monitorava isso como um todo no impacto global, mas tentando entender como isso podia impactar aqui no nosso cenário nacional, de algumas marcas que a gente trabalha, especificamente no mercado, às vezes regional, municipal, estadual, enfim. E aí quando a gente de fato entendeu o tamanho, né, que a Covid representava e o impacto disso com os decretos municipais, principalmente, né, os pedidos estaduais, a gente teve uma ruptura do que a gente estava prevendo para aquilo que a gente tinha que fazer, tá? Então, aquela sensação de um planejamento rico, redondo, e que de fato era só executar, aquilo ali foi deixado de lado nas nossas gavetas, vamos chamar assim, para a gente fazer o que a gente precisava fazer naquele momento, que era auxiliar as marcas, né, a se posicionarem e a comunicarem num momento tão complicado. E aí a gente se deparou com muitas situações diferentes, assim, a gente tinha cliente que queria a todo custo vender muito, né, e a gente tinha que contar para ele que não era bem assim, né, porque o momento pedia um pouco mais de empatia, um pouco mais de um posicionamento institucional, e a gente tinha marcas que queriam ficar só no institucional, mas que tinham a possibilidade também de fazer caixa, de comercializar. Então, eu acho que um dos grandes ensinamentos que nós tivemos nesse período que a gente está vivendo, enfim, dessa questão do planejamento, é que a gente pode fazer urgente, mas sem pressa. Né? Então, pode fazer rápido, mas sem ser rapidinho. Sabe, aquela situação que às vezes o cliente liga e fala, pô, estou precisando comunicar essa situação rápido. E aí a gente pegava aquela informação, né, colocava aquilo ali num ponto de análise profissional, num ponto de análise crítica e entendia que às vezes apenas uma ação pontual que ele queria fazer poderia ser desdobrada em várias outras situações que conseguiriam ter muito mais retorno para ele, seja retorno de branding, seja retorno comercial, enfim.
Então a gente entendeu isso de uma forma muito clara, né? Nossas reuniões de nivelamento dentro da agência, assim, a gente colocou alguns pilares muito fortes. Esse de fazer urgente sem pressa foi um, e o outro que de entender que muitas das ações e das atitudes que as marcas vão tomar e que estão tomando agora no período de crise, provavelmente serão os espelhos dessas marcas no período pós-crise, né? Porque agora é um momento em que as pessoas, os consumidores, eles estão fragilizados. Então, quando a pessoa está mais fragilizada, existe uma tendência natural dela ser mais impactada, né? Então, às vezes, se uma comunicação for muito agressiva, muito forte, ou às vezes até entendida como um oportunismo, acho que essa é a palavra, talvez essa ação de agora seja lembrada aí por alguns meses, até anos, em cima dessa marca, né? Então, acho que dentro desse contexto de planejamento, é importante a gente colocar pilares para entender essas situações. Nós tivemos lá na agência um volume muito maior de trabalho do que a gente teve, da segunda quinzena de março até hoje. Certamente nós trabalhamos muito mais do que nós trabalhamos de janeiro até a primeira quinzena de março, eu não tenho dúvida disso. Por quê? Como a gente tinha um planejamento ok, né, e de novo, assim, dentro da comunicação, isso é uma realidade, né, nós trabalhamos com planejamentos, mas também existem as ações que vão chegando, que vão agregando dentro daquele planejamento, porque as empresas, os negócios, no momento, né, assim, nos dias de hoje, eles são muito vivos, né? Eu particularmente não consigo conceber um planejamento engessado, daquele tipo assim, vamos pensar numa loja de varejo, eu vou pegar um parênteses, viu, Josiel? Não sei se é seu caso, mas eu vou usar só para exemplificar. Como se eu estivesse atendendo a empresa do Josiel e entregasse para ele um planejamento em janeiro, falando, nós vamos ter ação Dia das Mães, ação Dia dos Namorados, ação, um aniversário da empresa e Natal. Pronto. Então aí as datas que a gente vai trabalhar. Pelo contrário, né, às vezes a gente enxerga algumas outras oportunidades e elas vão se encaixando. Essa é a realidade da publicidade. Eu acho que a gente caminhar com a publicidade, caminhar com a propaganda, caminhar com a comunicação, da forma que o ambiente vamos entender como um meio de consumo, se porta, que eu acho que faz um diferencial. Se a gente for pegar outros exemplos, assim, quantas marcas criaram campanhas, e aí eu posso falar de campanhas muito pequenas. Eu tenho, por exemplo, na agência, cliente que é uma rede de sorveteria, que é uma cliente regional, tem 12 lojas em várias cidades diferentes. Não é um cliente de grande porte, mas é um cliente relevante. Quando aparece um meme importante, a gente, né, obviamente fura o planejamento para fazer uma ação de oportunidade dentro daquilo que está acontecendo. Então, isso tudo a gente havia concebido, havia previsto, e com o Covid aí, que pegou todo mundo despreparado, nós tivemos que modificar um pouco a situação para poder atender essa nova realidade de consumo, que às vezes era informar mais do que vender, mas não deixar de fazer caixa para a empresa, mas de uma forma inteligente, uma forma estratégica, uma forma que não seja uma ação descolada daquilo que a gente planejou, que eu acho que é outra coisa importante de considerar também, né? Porque por mais que o planejamento tenha mudado, a alma, a estrutura da marca, ela não precisa ser perdida, né? Uma coisa é a gente falar, por exemplo, você está um outro cliente. Nós temos um hospital que a gente atende em Divinópolis, e a gente tinha todo um processo de comunicação para eles, de desenvolvimento de brand mesmo, de reposicionamento, barra uma comunicação de reforma que eles estão fazendo, né? Então a gente criou toda uma lógica, uma linha, uma linguagem de comunicação. Com o Covid, ele foi um dos mais atingidos, porque ele está no centro, ele está no olho do furacão, ele é um hospital, né? E a gente precisou de comunicar para ele ações relacionadas ao Covid, mas a gente não deixou de colocar tudo aquilo que a gente havia concebido no planejamento do início do ano. Isso é fazer urgente sem pressa.
Porque se fosse só para a gente comunicar que o hospital está de portas abertas, que o hospital está ali, enfim, protocolos, etc., a gente podia pegar simplesmente e fazer uma comunicação específica para essa situação. Pelo contrário, a gente usou daquilo que a gente já havia já estava comunicando, já estava planejando e incluiu essa ação pontual dentro desse universo planejado. O resultado tem sido muito bom. A gente não perdeu aquele recall que a gente já estava conseguindo, e a gente tem certeza que essas ações que estão sendo tomadas muito provavelmente serão ações lembradas no futuro. Um ponto específico para esse hospital, e aí eu vou trazer como um case também, e isso aconteceu, porque são empresas do mesmo ramo, isso aconteceu com um hospital aí de Belo Horizonte, um grande hospital de Belo Horizonte, e eu assistindo uma live da agência que atende esse hospital, eu vi que eles tiveram a ideia foi muito parecida com o que a gente criou. O que acontece? Os pacientes normais, aquelas pessoas cardíacas, aquelas pessoas com problemas renais, enfim, que precisam fazer uso de hospital normalmente, que precisam fazer suas consultas, elas passaram a não visitar o hospital, porque elas começaram a ficar com medo da relação do Covid. E aí a gente criou uma campanha, criou uma ação dentro desse pacote todo, contando para essas pessoas que o problema delas também merece atenção, que merece ser cuidado, que não pode ser deixado de lado. E que toda a relação de Covid dentro desse hospital é toda protocolar. Então, se você sofre de um problema cardíaco, não deixe de ir no hospital por medo de Covid, pode ser pior. Então, a gente criou, obviamente não foi nessa linguagem, né? A gente criou uma linguagem própria, trazendo dentro da estrutura de brand, de marca, de tom de voz que o hospital tem, e os resultados foram muito bons. Depois que a gente começou a falar, a convidar, a contar isso para as pessoas, o fluxo tendeu a se normalizar. Então, estou contando esse case, esses exemplos, porque eu acho que isso faz parte do nosso bate-papo e para tangibilizar para vocês essa questão de oscilação de um planejamento. Um outro case que eu posso trazer também dentro da questão da gente entender a realidade do cliente, e eu acho que uma agência, eu tenho certeza que, e aí a gente pode resgatar, sugiro muito que vocês procurem, se vocês não seguem o MEI Mensagem, eu estou olhando para cá, viu gente, um pouco para cá, porque eu também estou acompanhando pelo YouTube, só para não ter uma referência, tá? Então, se vocês não seguem o MEI Mensagem, tanto no Instagram quanto no Facebook e inclusive no LinkedIn, sugiro que façam, porque eles estão fazendo grandes entrevistas curtinhas com líderes das maiores agências do país. E o que a gente vê, o que a gente ouve dessa turma, que está aí, né, com grandes contas na liderança, é que o modelo de agência tem mudado, né, ano a ano. E principalmente agora, as agências que não se vendem como entendedoras do negócio do cliente, elas estão ficando para trás. Né? Aquelas agências que às vezes só apaga fogo, ou que é muito mais reativa do que propositiva, elas têm perdido muito mercado, né? Muito mercado. E eu acho que é importante a gente ter esse papel principalmente nesse momento, esse papel da gente entender o negócio do cliente, para a gente poder propor para ele situações relevantes. Um exemplo é uma das cooperativas que a gente atende da rede Cicobi. A gente foi criando, tem várias campanhas que a gente foi fazendo aí durante o ano, muita coisa prevista agora também para abril, mas a gente entendeu que existia duas oportunidades de negócio muito claras nesse momento para eles, e a gente levou essa ideia e foi posta em prática. Uma foi a criação de uma linha de crédito especial para micro e pequenos empreendedores que precisavam de gás, né, de grana nesse momento. E aí nós tivemos um poder de reação muito grande. Da gente levar a ideia para o cliente foi coisa de, 2 dias, ele aprovar, e aí a gente já está com campanha pronta para rodar. Ok, foi muito bem aceita. E outra que foi a questão da surfar na onda das lives. Né? Então a gente levou a ideia para o cliente de novo, uma ideia bem estruturada, porque a gente entendeu o negócio do cliente, viu situações que estavam previstas às vezes para o final do ano, que num dos casos era uma campanha para abertura de contas digitais, que estava prevista para o segundo semestre. E aí a gente entendeu que esse era o momento,
né, que as pessoas estão evitando de sair de casa, que as pessoas, as instituições financeiras estão com restrição de atendimento. Então, por que não puxar aquela ideia que estava no planejamento para o segundo semestre para esse momento? Então, nós puxamos para esse momento, criamos uma série de ações, inclusive uma live com uma banda que tem um público mais jovem, que é exatamente quem a gente queria atingir, e que rodou já, a ação já até aconteceu, agora ela está tendo seu lastro, sua sustentação, mas também foi muito bem aceito. Então, estou trazendo aqui, já foi o terceiro exemplo, para a gente contextualizar essa situação. Existe um planejamento, esse planejamento ele não morreu, ele só sofreu ajustes. Né? O planejamento engessado na comunicação, de novo, para mim, ele não funciona. É claro que ele é um norteador, mas ele não pode ser engessado para que as ações possam acontecer. Rodrigo, acho que você tocou em 2 pontos, na verdade 3 pontos que eu considero importantes. Um deles é justamente isso que você acabou de falar, que planejamento ele não é algo acabado, né? Você planeja, você define o que você vai fazer, mas isso é flexível. Mas aí muitas pessoas às vezes são levadas a pensar que se você planejou e você não executou da forma como você planejou, planejar é algo que não tem necessidade. Muito pelo contrário, pelo fato de vocês já terem um planejamento prévio para essas marcas que vocês atendem, vocês tiveram um grau de segurança maior, que aí que é a grande questão de trabalhar com planejamento, é você ter informações para trabalhar com segurança. Então, já tendo esse planejamento prévio, que é uma coisa que eu costumo reforçar muito com os alunos, é que você tendo um planejamento, você tem margem de segurança para você fazer mudança quando a mudança for necessária, como no caso agora, diante de uma crise como essa. O outro ponto que eu acho importante que você tocou é o da questão como que vai ser essa comunicação? Vai ser uma comunicação mais forçada para vender ou vai ser uma comunicação mais institucional, né? Mais para conversar com o cliente, para entender o cliente, ou forçar a venda, né? Para não ficar parecendo aquela coisa oportunista, né? Inclusive, teve um caso hoje, eu imagino que vocês dois devem ter chegado a ver, eu não sei se o pessoal que está nos assistindo chegou a ver, que é a da Osplay, o caso da Osplay, né? Que ela lançou um kit com 2 máscaras por R$140, que é um negócio, você pensa assim, como que eles tiveram coragem de aprovar essa ideia, né? De colocar isso, vender uma coisa e ainda deram uma justificativa que ainda piorou a coisa, né? Que a justificativa foi que o dinheiro ia ser revertido para ações sociais, né? Voltadas ao combate da pandemia. Mas aí ficou aquela coisa, quer dizer que você não vai tirar do seu bolso para poder... Você está querendo fazer uma ação social, mas você, enquanto marca, você não vai bancar isso. Quem vai bancar isso vai ser seus clientes, né? Então ficou uma coisa... uma queimada de filme, né? Então isso é uma coisa que eu acho importante as marcas ficarem atentas, essa questão de como que vai ser essa comunicação. E aí só para reforçar para o pessoal que está nos assistindo, principalmente para os alunos do curso de marketing, que você citou aí a meia mensagem, né? A meia mensagem é a principal, acho que é a maior, né? Maior, né? Veículo de comunicação. O maior. Não sei se eles ainda têm a revista impressa, mas tem revista, tem site... que trata só de coisas do mercado de marketing e do mercado de comunicação. Então, é assim, uma publicação muito interessante para quem quer ficar antenado no que está acontecendo, igual o pessoal do curso de marketing está fazendo um trabalho sobre inteligência virtual e sobre realidade aumentada. Então, lá, por exemplo, essa revista é um lugar que você pode achar vários exemplos de como que as marcas estão utilizando isso. E aí, pegando... Pode colocar. Não, Lucas, eu só iria complementar, assim, quando você falou da questão da meia mensagem, eu acho que ela é uma leitura obrigatória. Ela é uma leitura obrigatória. Eu escutei isso na minha graduação há uns bons anos atrás e eu nunca esqueci disso, assim. Da mesma forma que o valor econômico está para um profissional de finanças, o meia mensagem, o Ad News, né, o Ad de Advertise, né, o AD News, janela publicitária está para nós profissionais de marketing, de propaganda, de publicidade. Então, assim, todo dia de manhã, tomar o hábito de dar uma leitura. Nós já tivemos diversos insights lendo, né, esse tipo de publicação e o inverso também é verdadeiro. Nós já matamos ideias lendo, porque a gente viu que
às vezes algumas ideias ou alguns posicionamentos foram debatidos, combatidos, enfim, nas publicações a gente matou. Então, de fato, façam uso desses canais. Uhum. Eu vou passar a bola agora para o Josiel, para ele poder falar agora um pouco da parte da venda, né, propriamente do e-commerce, de como que as empresas, de como que ele tem percebido esse cenário, né, lá na realidade dele que ele está atuando, como que ele tem percebido os hábitos de consumo, se mudou, se não mudou, como é que tem sido, né, e ele está num ramo que às vezes a gente pode entender, eu vou usar uma palavra aqui que eu não gosto muito, mas supérfluo com relação ao que é essencial, né, que muitas pessoas têm discutido isso, né, que daqui para frente as pessoas vão ter uma tendência de consumo para coisas mais essenciais, e aí eu queria ouvir dele nesse sentido, né, como que ele tem percebido essas questões e como, né, o que ele pode sugerir de como que as empresas podem se adequar a essa nova realidade de ter que vender online, né, de ter que usar um canal online para poder vender, seja tendo um site ou às vezes Mercado Livre ou vendendo mesmo pelas redes sociais, Instagram, WhatsApp, etc. Boa noite Lucas, boa noite Rodrigo, boa noite pessoal que está assistindo aí. Obrigado pelo convite aí, Lucas, pela oportunidade. Então, basicamente, eu vou apresentar primeiramente aqui, né? Então, como você disse, eu completei ontem 7 anos de Virtual Joias, então também sou publicitário como vocês. E hoje apesar de atuar como analista de marketing da Virtual Joias, hoje acaba que eu acumulo algumas funções assim de gerenciar mesmo. A gente tem hoje um time grande de marketing lá, então dentro in-house, né, dentro da própria empresa, e a gente nesse cenário realmente como você disse, assim, o planejamento que você faz no início do ano ali, que você prepara, chega num momento como esse, você tem que não tem como você trabalhar com um planejamento engessado. Esse planejamento engessado, ele acaba se você for seguir isso, você vai acabar dando um tiro no seu pé, porque você não vai conseguir entregar o que o seu cliente está procurando nesse momento. Então, assim, o profissional de marketing é um profissional antenado, um profissional que tem que se reinventar a cada dia. E esse tipo de situação é um tipo de situação que ninguém está preparado para esse tipo de situação no mercado. A Virtual Joias, assim como um e-commerce, a gente já tem lá quase 14 anos de mercado, então, como você disse, é uma das maiores joalherias online, se não a maior exclusivamente online, né? Claro que tem empresas grandes joalherias voltadas para o público, às vezes um pouco uma classe maior, que vende bem mais que a gente, mas assim, na nossa faixa de público, com lojas exclusivamente online, somos uma das maiores hoje, se não a maior. E apesar de poder parecer assim que, por ser online, um cenário como esse, tá tranquilo, você já vende online, então assim, se o problema é aglomeração, a contaminação é físico, então não tem problema nenhum. Então assim, essa é um mito, então já de cara, mas a gente sofreu um baque ali, como todas as empresas praticamente. Então a gente, no primeiro momento aí, quando anunciou-se a pandemia, que o susto foi geral, a gente também não ficou imune a isso, a gente também levou esse susto inicial ali. E a primeira coisa, como o Rodrigo falou, é tentar sentar no planejamento que a gente fez e ver o que a gente pode fazer e analisar, no caso, o mercado, analisar o que os concorrentes estão fazendo, o que o mercado está fazendo nesse sentido. E toda crise, toda situação difícil, por mais ruim que seja, traz problemas, traz dificuldades, mas traz também oportunidades. Então a gente tem que saber observar bem isso, saber extrair o melhor dessas situações. Então, e também tem que saber dosar, como o Rodrigo falou, que você também complementou aí, que o limite, a linha, né, entre oportunidade e oportunismo é muito tênue. Então, às vezes, se você vai querer gerar uma oportunidade no meio de uma crise, você acaba sendo visto como oportunista, e isso pode queimar seu filme para sempre depois por conta disso. Então, assim,
Falando mais especificamente do nosso negócio, então, no primeiro momento a gente tomou uma postura assim, mais conservadora, no sentido de analisar mesmo o mercado e ver como que ele ver os enrolar dessa situação, ver como que ia se comportar o público e tal. E é importante a gente salientar nesse caso que, assim, essas análises, às vezes, não podem ser muito curtas, porque, às vezes, você faz uma análise tentar tem que agir, mas, às vezes, observar é uma coisa que é fundamental, porque você, às vezes, toma iniciativas, toma medidas precipitadas, e isso pode te acabar complicando a sua vida ali na frente. No nosso caso, eu digo isso porque no nosso caso, por exemplo, nas 2 primeiras semanas a gente teve uns primeiros sustos, a gente viu que o mercado deu uma recuada, todo mundo ficou assim, pensando, todo mundo teve aquele primeiro momento de as pessoas procurarem realmente o que é essencial ali, e abandonar meio que alguns outros setores ali de consumo, de certa forma. Mas a gente foi observando isso, a gente tomou medidas, claro, para poder não sofrer tanto, se caso realmente se concretizasse esse cenário, mas também, assim, não precipitou. Continuamos vendo o que poderia ser feito, trabalhando. Então, assim, no primeiro momento, acho que a primeira ação de quem pôde continuar trabalhando, quem pôde continuar atuando mesmo no meio da pandemia, foi de mostrar isso para as pessoas. Então, assim, acho que a nossa primeira ação como e-commerce, como empresa que ainda estava atuando, mesmo iniciando nesse cenário, foi de mostrar que a gente continuava atuando, que a gente tinha condições de prestar o nosso serviço ainda, e, claro, mostrar também, assim, como mais uma ideia de posicionamento, que a gente estava fazendo o que era necessário para poder proteger tanto os nossos clientes quanto os nossos colaboradores. E quanto ao que você falou, no caso, assim, de como o e-commerce, né, como que as empresas, esse cenário acabou trazendo um fenômeno que é de aceleração da ida das empresas por e-commerce, né? Então, assim, o e-commerce vem crescendo ano a ano, a gente tinha uma expectativa aí de crescimento para esse ano aí de torno de 20% de crescimento, e já tinha crescido muito ano após ano até hoje. Então, o e-commerce tinha previsões excelentes para esse ano e a gente estava com ótimas expectativas nesse sentido. Então, a gente investiu muito nisso, planejou em cima dessa expectativa, planejou em cima dessa possibilidade, a gente vinha trabalhando em cima disso, e quando teve essa situação, a gente teve que realmente rever esse planejamento. Então, eu acho que não é muito diferente, apesar de estar muito inserido nesse cenário de e-commerce só praticamente hoje, não está tão ligado ao mundo físico tanto quanto antes, assim. Então, eu acho que a postura não é muito diferente. Então, acaba que, nesses momentos como esse, é o momento de se reinventar mesmo. Então, seja você físico, seja você e-commerce, seja você digital, seja você trabalha mais com ações do marketing tradicional ou do marketing digital, você vai ter que se reinventar de certa forma, porque você não consegue fazer mais o que você fazia ali há pouco tempo atrás. Então, assim, há um novo normal. Então, você vai ter que tentar trabalhar, e mesmo depois dessa pandemia, depois que passasse a pior fase dessa pandemia, a gente não vai voltar para a situação anterior, a gente vai voltar para um novo normal ali, que é um normal que você vai ter que se readaptar para esse normal. Então, você vai ter que pensar e se reinventar, trabalhar novas ações nesse sentido. E acho que para quem não está no e-commerce, a primeira e mais óbvia ação seria, no caso, de tentar entrar no e-commerce de alguma forma, seja trabalhando no WhatsApp mesmo, que é uma coisa que tem um amplo alcance hoje, seja numa marketplace que hoje te fornece ferramentas ali que você consegue fazer de forma bem mais simples essa entrada no e-commerce. Então, diga assim, a Virtual Joias mesmo, a gente começou no e-commerce pelo marketplace. No caso, lá, 14 anos atrás, o Mercado Livre já estava iniciando, a gente começou por lá. E assim, depois a gente foca mais no site, mas assim, é um ótimo caminho para quem está começando. Então, acho que primeira coisa, então, o que as empresas podem fazer no caso de um cenário como esse, e qual que é o papel do e-commerce nesse sentido,
É assim, o e-commerce é uma grande possibilidade. E a gente tem que, então, tem que estudar todas as possibilidades dentro do e-commerce e tem que ver, e a gente também tem que derrubar, acho assim, a segunda coisa seria derrubar alguns mitos, porque assim, o que eu vejo, que eu sempre vi até aqui, que e-commerce cresce muito, mas ao contrário do que possa parecer, criar um e-commerce é fácil, se manter, fazer esse e-commerce ser funcional, ser rentável, não é uma tarefa nada simples. Então, ao contrário do que às vezes as pessoas pensam, um e-commerce não é simplesmente você ter um site ali e seus clientes vão migrar ali e pronto. Então, assim, o profissional de marketing é fundamental nessa questão aí dessa reinvenção das empresas, né, dessa entrada no e-commerce. Porque, assim, e-commerce é simples de você entrar, mas você se manter ali, você criar, você conseguir chegar no seu público, exige um árduo trabalho ali, um árduo conhecimento, uma pesquisa, um planejamento, e num cenário como esse atual, com coronavírus, com isolamento, com distanciamento social, então assim, exige ainda mais criatividade e mais ainda assim, pesquisa e conhecimento mesmo para poder você conseguir superar esse momento e conseguir chegar no seu público ali com o e-commerce. Ô, Josiel, tem uma questão que eu acho interessante a gente colocar, você pontuou isso, o Rodrigo também chegou a pontuar isso, é que agora as empresas estão sendo forçadas a adotar estratégias virtuais de vendas. Só que a gente tem uma parcela do público, e aí o público também necessariamente está sendo forçado a ter que comprar online, porque às vezes não vai achar o local aberto, ou não se sente seguro para sair na rua, etc., então vai ter que comprar online. A gente sabe que a gente ainda, mesmo que a internet crescendo, redes sociais e tudo mais, a gente tem uma parcela do público, principalmente o público mais idoso, que tem uma certa insegurança e um certo receio de comprar pela internet. Aí você que já tem uma experiência principalmente em termos de atendimento ao cliente, né, nessa questão aí que vocês têm do Reclame Aqui e tal, o que você colocaria nesse sentido? Assim, como é que as empresas podem atender essa demanda que está vindo, mas que às vezes pode não ser aproveitada por uma inabilidade de saber lidar com esse tipo específico de cliente que tem receio de comprar pela internet? Aí se o Rodrigo também quiser colocar alguma coisa nesse sentido também. Então, até eu não pontuei, como você tinha falado, assim, a Virtual Joias já tem uns 4 anos que a gente participa lá, está entre as 3, 4 empresas melhores empresas de atendimento ao cliente dentro do Reclame Aqui. Então, a gente está lá sempre com avaliações entre ótimo, RA1000, então a gente sempre é uma preocupação muito grande nossa mesmo essa questão do atendimento ao cliente. E assim, o atendimento ao cliente no e-commerce é bem diferenciado, porque o cliente tem já de cara essa questão do medo ali de comprar, de que ele não conhece. Então, um dos grandes desafios do e-commerce é ser confiável, na verdade, né? Você passar uma autoridade, passar uma confiabilidade para o cliente, para ele falar assim, vou deixar de comprar aqui na loja da minha cidade, ou talvez era uma outra cidade mesmo, para comprar com uma loja virtual. E assim, isso mudou bastante, isso melhorou muito desde quando a Virtual Joias começou até hoje, claro, mas isso ainda é um desafio. E como você disse, assim, as empresas têm um papel fundamental nisso, porque há algum tempo atrás a preocupação das empresas do meio virtual era praticamente fazer uma venda e depois adeus aquele cliente conquistar uma nova venda. Mas já foi provado por A mais B, para qualquer um, que manter um cliente, né, é muito mais, assim como no mundo físico, manter um cliente é muito mais barato do que conquistar um cliente novo. Então, às vezes você vai ter que ter um investimento para poder trabalhar o seu atendimento, trabalhar essa geração de valor para o seu cliente, principalmente na questão de atendimento, mas é um investimento que
geralmente quase sempre dá um retorno, porque você vai criar uma reputação, você vai criar uma autoridade da sua marca, e isso vai pesar na hora do cliente fazer uma nova compra. Igual a gente mesmo, a gente é uma joalheria, a gente cresceu e ainda hoje o nosso carro-chefe é a aliança de namoro. Então a gente sempre vendeu muita aliança de namoro. Se você pesquisar aliança de namoro, provavelmente a gente vai ser um dos primeiros resultados em qualquer busca que você fizer ali no Google e tal, seja busca paga ou orgânica. E a gente também tem ampliado esse nosso mix de produtos, entrado em outros verticais, assim, mais fortemente. Então, desde alianças de casamento, né, que é uma aliança de ouro, geralmente, as joias mesmo em ouro, e agora a gente entrou recentemente com joias em prata também, que é um outro mercado. Então, o que acontece? Esse cliente que a gente sempre trabalhou ali de aliança de compromisso é um cliente que comprava ali, às vezes, uma aliança e dali, às vezes, algum tempo, poderia vir a comprar uma outra aliança, que às vezes o fim do relacionamento ou mesmo para trocar, porque já quer trocar aquele modelo, já não quer mais aquele modelo de aliança aí de compromisso, quer um outro modelo, aí ele vai comprar para uma nova aliança. Era um índice de recompra relativamente baixo a gente trabalhava, mas assim, a gente nunca teve isso como um empecilho para não trabalhar de forma otimizada no nosso atendimento, porque a gente sabia que por mais que às vezes esse cliente não compre da gente novamente, ele gera uma publicidade para a gente ali, que é muito mais barata do que você investir para poder gastar com isso. Então, e hoje a gente ainda vê esse retorno nessa questão dessas outras verticais que a gente está trabalhando. Então, o cliente que era nosso cliente ali de aliança de namoro tem migrado para ser nosso cliente de joias, nosso cliente de aliança de casamento. E eu acho que o atendimento é fundamental nesse sentido. A gente vai criar uma fidelidade ali do nosso cliente que vai garantir, inclusive, essa segurança para a gente ali num momento de crise, que às vezes você não vai conseguir oferecer o melhor preço, às vezes você vai crescer, você vai ter que aumentar o seu valor do seu produto, você não vai conseguir oferecer mais do que você oferecer por aquele custo, com aquele custo que você tinha. Então, é importantíssimo você fortalecer essa geração de valor, esse algo a mais ali, além do marketing direto que você faz com o seu cliente. Contribuindo com o que o Josiel falou e trazendo de um ponto de vista diferente, trazendo para o lado da publicidade em si, né, da comunicação em si, eu acho que de fato existem esses desafios a serem quebrados, principalmente no momento em que e isso não é o Rodrigo que está falando, isso é uma pesquisa, eu esqueci a fonte, depois eu mando para o Lucas repassa para vocês. Saiu uma pesquisa grande há algumas semanas atrás, pontuando exatamente que existe uma desconfiança generalizada do mercado online devido ao aumento expressivo de fake news. Então, as pessoas associam as mensagens, os links das fake news aos links das empresas. Então, isso é um problema que também caiu no colo no segmento de e-commerce e que precisa ser trabalhado. Um outro fator que eu enxergo é a questão da própria estrutura das plataformas, né, dos e-commerces. Eu acho que se você tiver uma estrutura de e-commerce muito ruim, muito mal feita ou antiquada, né, assim, nada moderno, eu acho que você já cai um pouco vamos dizer assim, no balaio da desconfiança, do descrédito. Porque hoje existem muitas plataformas virtuais bem feitas, bem estruturadas, e quando a pessoa vai comparar um com o outro, já existe peraí, que talvez isso aqui está errado. Né? Então, acho que ter uma plataforma bem montada, bem estruturada, visivelmente profissional, também já é um grande caminho. E aí, um outro ponto, aí o Lucas comentou sobre a questão da dificuldade de atingir esse público, né? Como trazer esses novos consumidores nesse momento de pandemia e que às vezes as pessoas nem indo para a rua estão, né? E aí eu chamo um case para a gente pensar que não é de um e-commerce em si, né? Não é de uma venda de um produto em si, mas é de uma plataforma online que vende anúncio, que é o TikTok, por exemplo, que utilizou do Big Brother, da audiência do Big Brother Brasil, para poder trazer usuários para eles. Então, assim, a gente percebe que plataformas online
que às vezes não precisava nem estar vinculada com nenhum tipo de mídia convencional, estão sendo, né, estão se utilizando essas mídias convencionais, primeiro, para ter mais audiência, segundo, para ganhar credibilidade, porque se você pegar qualquer pesquisa, ainda comprova que os veículos tradicionais, principalmente televisão, transferem muita credibilidade para as marcas, então elas se apropriam disso para buscar talvez esse público mais idoso, que tem uma certa dificuldade ainda de entender o que cada plataforma faz, talvez essas pessoas que têm uma certa desconfiança, porque se você digitar aí sorvete no Google, vai aparecer dezenas de sorveterias, e aquela que está ali, né, no veículo de massa, ela já tem uma linha, né, racional diferente, ela já está numa caixinha de consideração de consumo diferente do que outra que talvez não esteja. Então, e o TikTok é um dos exemplos. A gente pode pegar o próprio Facebook. Há pouco tempo, vocês também devem ter se lembrado disso, o próprio Facebook criou uma campanha gigante, e aí para TV, para BuzzDoor, eu lembro, banca de revista, enfim, on e off, para falar sobre os grupos, né, para vender os grupos de Facebook deles, com o interesse de engajar mais, afunilar mais a audiência e ali gerar realmente mais troca de comunicação e troca também de negócio, de vendas entre as plataformas. Então, assim, a gente vê que as mídias, por mais que as pessoas falem uma coisa é separada da outra, não ainda, né? Acho que não ainda. As audiências, elas se convergem, quanto mais pragmático na comunicação, quanto mais janelas a gente abrir para divulgar uma situação, mais chance a gente tem de sair na frente. É claro, a virtual, né, um exemplo aí, o José estava comentando com a gente, né, é um case dentro do segmento deles, mas se a gente pegar, por exemplo, numa consideração, se a gente for fazer uma pesquisa rápida de consideração de consumo, às vezes para uma pessoa que não conheça a virtual, é provável que ela vai lembrar daquelas marcas que ela já tem por hábito ver, né? Então você pega, sei lá, uma Vivara da vida, que eu nem sei se tem e-commerce, tá? Mas eu tô pegando aquelas que eu conheço, porque eu sei que elas têm uma estrutura de comunicação mais ampla, né, naquele segmento. Então, por isso que eu acho que é importante a gente, dependendo da estratégia da empresa, a gente diversificar os meios para a gente ter uma escalada mais rápida. Uhum. Eu até lembrei aqui de uma pesquisa que eu li também sobre novos comportamentos de consumo, e diante desse cenário, tanto agora quanto depois, quando passar, né, uma previsão, é que os consumidores tendem a... Existe uma tendência dos consumidores comprarem mais de marcas, não necessariamente marcas consolidadas, mas marcas que transmitam segurança, né? Que já sejam mais conhecidas, tenham uma confiança sólida, né? Transmitam uma confiança sólida. Aí eu acho que vai um pouquinho no sentido que você falou, que acaba que existe essa desconfiança em relação ao e-commerce, né? A venda virtual em geral, associado principalmente também a esse fenômeno das fake news, né? Até porque a fake news, muitas vezes, ela é uma notícia bombástica, né? E às vezes como você vai divulgar alguma coisa, né? Principalmente uma promoção, acaba que também é de uma forma bombástica também, né? Desconto de 50%, não sei o quê. Então isso acaba se aproximando um pouco, né? Quando a coisa é muito fantástica demais, a pessoa tende a ficar com o pé atrás. Então, talvez aí uma sugestão para quem está nos assistindo, se tem um comércio, se trabalha em alguma empresa, se trabalha no setor de marketing, pensar nesse sentido. Tentar fazer uma comunicação, né, mesmo que ela for mais agressiva, mas tentar fazer ela de uma maneira que ela transmita confiança, que ela transmita credibilidade, né? Que ela não se pareça como mais uma peça, até porque uma outra questão, como está todo mundo indo para o virtual agora, seja para comprar, seja para assistir alguma coisa, assistir uma live, ver conteúdo, assistir Netflix, ou seja, então a atenção das pessoas você disputar a atenção das pessoas está mais difícil agora, né, na internet. Já era difícil você disputar a atenção das pessoas na internet. Agora está mais difícil ainda. Então, você produzir uma estratégia de marketing associada a uma comunicação que transmita segurança e que seja diferenciada, não seja só mais um no meio, eu acho que é uma saída, né, para essas questões
que foi colocado em termos de segurança, né? Segurança para as pessoas poderem comprar na internet. Aí eu só quero fazer um lembrete aqui para o pessoal que está nos assistindo. Para os alunos do curso de marketing, que até agora eu não recebi nenhuma pergunta deles, eu vou puxar a orelha. E vale um ponto em 20 perguntas, mas quem não é do curso e está nos assistindo pode enviar perguntas também. Aí o Fagundes Souza nos enviou uma pergunta que eu acho boa, e aí casa um pouquinho com o que a gente está falando e o que tinha mais planejado para falar, que é o seguinte: qual a estratégia de marketing vocês usariam se fossem donas de um bar em Belo Horizonte, que é a cidade dos bares, mas agora não está sendo a cidade dos bares, né? Pelo menos nesse momento, né? O que vocês colocariam aí? O que vocês viram de interessante ou o que vocês têm de ideia assim, que pode ser colocado para esse tipo de segmento? Pode ir. Bom, tá. Eu acho que assim, a primeira coisa é entender se ele pode continuar fazendo caixa, né? Eu acho que essa é a primeira premissa. Então, se ele pode continuar fazendo caixa, é partir para o delivery, né? Eu acho que esse é o caminho para não quebrar, né? Para ter uma sustentação financeira. O segundo ponto é a gente entender e aí usar a criatividade para saber como ele se tornar relevante no meio de todos os bares que passaram a fazer delivery, né? Então, enxergar assim, quais são os atributos culturais que esse bar já carrega. Então, sei lá, é um bar centenário, é um bar mais jovem, é um bar, né, é um bar com uma tendência gastronômica mais consolidada. Exemplo, já participou do Festival Comida de Boteco? Né? Se já participou do Festival de Comida de Boteco, por que não fazer um especial com todos os pratos do Comida de Boteco que ele criou até hoje, exatamente para a pandemia, entendeu? Tipo assim, um cardápio de segunda a sexta com todos os pratos que ele criou, os pratos famosos da casa, porque aí ele já desperta na pessoa um sentimento afetivo, né, palatável, talvez que a pessoa já tenha experimentado uma lembrança gostosa, e aí ele já está com um passo à frente, talvez dos outros que estão fazendo delivery por fazer. Acho que esse pode ser duas diquinhas aí. Bacana. Eu acho que, igual o Rodrigo falou mesmo, nesse caso, acho que a primeira coisa nesse caso é realmente ver se ele pode continuar tentando fazer alguma coisa ainda, ou se ele realmente não tem opção, vai ter que parar, no sentido assim de vender, né? Tipo, de vender mesmo, continuar o negócio. Mas se ele pode vender, ele tem que trabalhar essa questão de como ele vai aparecer para esse público, porque realmente a concorrência aumentou e não é fácil simplesmente aparecer lá agora de uma hora para outra. Mas acho que independente disso, acho que assim, talvez esse momento seja um momento oportuno para poder pensar outras formas de trabalhar mesmo assim, por mais que se ele puder trabalhar, continuar fazendo delivery ainda, talvez seja a hora de se voltar ali para o marketing digital e tentar construir uma reputação digital ali para poder, porque em determinado momento isso vai voltar. Então assim, se ele constrói uma reputação ali, ele vai conseguir levar um público ali na frente com base nessa reputação que foi construída nesse momento agora de baixa, de todo mundo está parado. Então assim, não é uma exclusividade desse bar, então todos os bares estão parados. Então quem fizer mais nesse momento vai sair na frente. Então, se ele não consegue fazer nada e é um fato posto, ele não vai adiantar ficar lamentando. Então, às vezes é o momento de investir na construção de um marketing digital, de uma reputação online, para poder ele se destacar quando isso voltar ao normal e ele conseguir também construir alguma coisa nesse período de estar parado mesmo. Legal, Josiel. Só para colocar aproveitando esse questionamento, é o que o Josiel falou. Assim, eu acho que
Isso de fato vai passar e o consumo vai voltar. E aí a gente estava falando antes, e eu gosto muito de usar essa expressão, que é a mola do consumo, né? Que eu acho que ela deixa muito clara, ela quase que desenha na cabeça da gente o que é isso, tá? Imagina uma mola comum que agora está relativamente reprimida, né? Então, quando ela descomprimir, a tendência do consumo para alguns segmentos tende a ser muito ágil. E eu acredito que o consumo para entretenimento seja muito agilizado, né? A gente sente nas pessoas uma necessidade muito grande de sair de casa, de ir para um restaurante, de ir para um bar. Então, eu acho que isso vai aumentar muito. E o que o Josiel falou, realmente, assim, se ele não pode fazer o delivery, se de fato ele não consegue isso, que seja uma construção, né, de marca, para que no mínimo ele fique como uma das opções de consumo principais na cabeça do consumidor. Talvez aí mais uma sugestão, não sei se ele tem um bar, né, que a gente pode contribuir de alguma forma. A gente já falou aí da questão de trazer os pratos, mas quem sabe ele não gerar conteúdo, se ele não pode entregar de fato, entendeu? Então fazer uma live ensinando a receita de um prato tradicional dele, sabe, convidar às vezes algum cliente antigo da casa para bater um papo sobre como foi, como é a história dele. Então, esse tipo de conteúdo que é quase de graça, né, que ele consegue fazer quase de graça, e que no mínimo ele está dentro, vai se manter na audiência e no portfólio de consumo da pessoa. Uma estratégia que eu tenho visto alguns bares utilizarem, e aí principalmente bares de bairros mais, né, não distantes do centro, mas em bairros, né, que o consumo nesse bar muitas vezes ele é pautado pelo relacionamento. O cara vai lá consumir no bar que é amigo do dono, né? Porque conhece o dono, é do bairro, às vezes foi criado junto e tal. E aí eu tenho percebido algumas estratégias dos bares fazendo aquela ideia do voucher, da pessoa comprar um voucher agora para consumir depois. Que é uma ideia pautada basicamente em relacionamento. E o cara vai conseguir vender isso para quem é do ciclo de relacionamento dele, que frequenta o bar dele, que é cliente fidelizado, né? Eu tenho visto isso em bares locais, assim, né? De bairros, não necessariamente no centro. E uma outra coisa que eu vejo também, que não só bar, mas lojas, etc., também tem utilizado, é aquela ideia do compre do pequeno, que a gente vê muito aí nas redes sociais, ou compre para apoiar, então compre do restaurante para poder apoiar o restaurante. Então eu vejo uns movimentos nesse sentido também, que os bares, as lojas podem se associar a esse tipo de coisa. E também, o que vejo também bar fazendo também é a questão de aí um pouquinho associada à ideia do voucher, mas aí já associada à entrega propriamente dita, porque o cara está ali com o estoque que ele comprou, às vezes ele precisa da saída nesse estoque, ele faz um combo, 6 cervejas, portanto. E aí, como que eu tenho visto tem sido essa comunicação nesses bares de bairro? É no WhatsApp, o cara tem ali, às vezes, os contatos de todos os clientes dele, cria uma lista de transmissão e manda essa promoção. Então, esse laço que ele... Aproveitar desse laço que, eventualmente, os bares têm, é uma estratégia interessante, né? Ou o comércio geral. Acaba que todo comércio tem aquele grupo de clientes ali que é fidelizado, que tem um contato mais próximo, que tem o WhatsApp do dono, o dono tem o WhatsApp do cliente. Então, essa comunicação mais próxima, assim, pode ser muito eficiente nesse sentido, né? Se aproveitar dessa comunicação. Deixa eu ver aqui, tem uma outra pergunta aqui, que é da Bárbara. Ô, Lucas, deixa eu só te interromper. Uhum. E olha que legal, né? Olha que interessante, puxando de novo aqui para o início. Nós pegamos uma pergunta, né? E aí a gente já colocou, sei lá, 5 ou 6 ideias para esse dono desse bar, e aí a gente traz para o planejamento. Olha só, tanto que por mais que às vezes o bar já tivesse um planejamento de comunicação ok, nessa situação a gente teria que ter abortado um pouco e fazer esse brainstorm aqui do Urgência Impressa, só para a gente contextualizar que não está fora dentro do tema que a gente está debatendo. Exatamente. Deixa eu colocar aqui a pergunta da Bárbara. Quais estratégias podem ser tomadas diante daquele cliente que deseja realizar uma compra online, mas tem medo de fazê-la? Vai um pouquinho naquele sentido do que a gente já tinha colocado, né?
Alguém tem alguma colocação nesse sentido? O cliente que tem medo, o que você pode fazer? Então, acho que eu posso começar a falar sobre isso aqui, assim, que a gente passou muito por isso, né? Tipo assim, comprar online já é complicado, assim, comprar joia online, então, assim, porra, é muito complicado. Mas, assim, eu acho que a principal, como eu tinha passado aqui, a gente já tinha falado um pouco sobre isso, mas, assim, comprar, fazer esse cliente perder esse medo, primeiramente, você gerar uma confiabilidade assim, de mostrar que você é confiável, que hoje a gente tem dentro do e-commerce várias coisas que gerar confiabilidade. Uma das coisas, por exemplo, são reviews de próprio cliente, que acaba sendo boca a boca do e-commerce nesse review ali, que o cliente compra, ele te dá uma opinião ali, mas para isso, é claro, o seu negócio tem que ser bom, porque se você fazer um review falso, ali, se você fizer uma coisa que não seja real, uma hora a casa vai cair disso aí, não adianta. Outra coisa também, você falou, o próprio Reclame Aqui, é um case assim, excelente nesse sentido, porque há pouco tempo atrás as pessoas queriam acabar com o Reclame Aqui. O meu patrão mesmo, ele achava que era um absurdo, que as pessoas criam. Como que uma empresa vai lá, cria um perfil para você numa rede social só para pessoas reclamarem de você? No entanto, ele se mostrou muito eficiente no sentido assim, de que quem quer realmente fazer uma coisa boa, aquilo ali virou uma oportunidade. Então, você consegue converter crises em oportunidades, consegue então mostrar para o seu cliente que problema todo mundo tem, mas você está disposto a resolver. Então, assim, primeira coisa, acho que o trabalho de marketing bem feito para poder mostrar que você, antes de você ter tudo isso, né, de você ter reputação, de você ter reviews, de você ter avaliações positivas dentro das suas reclamações, é um trabalho de marketing bem feito, no sentido assim, tem formas dentro do marketing de você colocar isso como se colocar como uma marca confiável. Isso é associar a sua marca, às vezes, a pessoas, associar a coisas que são confiáveis, criar mesmo uma comunicação que gere confiança. Então, você tem várias difíceis dentro do marketing para poder fazer isso. E, a partir disso, trabalhar essa reputação para poder, cada vez mais, o cliente enxergar ali uma possibilidade real, sem aquele medo de estar entrando numa furada. Bacana. Eu acho que também vai nesse sentido mesmo, né, de gerar ações que gerem confiança, né? Então, você colocar lá no seu site avaliações de clientes, né, você responder comentários, né, tratar bem o cliente nas redes sociais, né, entregar coisas no prazo, né, entregar aquilo que promete. Acho que é o primeiro passo para gerar confiança, né? Se você promete, entrega, você já conquista a confiança. Então, e isso, infelizmente, é uma coisa paulatina, né? Você não constrói reputação, você não constrói autoridade da noite para o dia, né? Mas para as empresas que agora estão chegando aí, eu acho que o passo é esse, né? Ser estritamente rigoroso no atendimento ao cliente, estritamente rigoroso na entrega do que promete, né? Na entrega da proposta de valor oferecida, né? Só uma coisa, só complementando, te interrompendo um pouquinho aqui, assim, dentro do que o Rodrigo falou, eu acho, na pergunta anterior, acho que às vezes, para quem está começando, que às vezes não tem ali um budget, um orçamento para poder fazer o investimento ali, para poder construir essa imagem de início, trabalhar às vezes conteúdo mesmo, conteúdos assim, não diretamente relacionados à venda, porque isso vai gerar ali, na verdade, uma autoridade sua no assunto, que depois, quando você se propor como uma venda, eles vão te olhar de outra forma. Então, às vezes, é uma saída para quem ali quer começar, mas não tem tanto investir, tanto budget, tanto orçamento para poder investir. Isso acontece muito, você vê aí, por exemplo, em lojas, que vai para o Instagram, você vira ali seu próprio influencer da sua marca, você fala ali para as pessoas, dá a sua cara mesmo como uma forma de mostrar confiança para o cliente. A gente tem vários cases de pessoas que cresceram dessa forma. Agora vamos para a pergunta da Érica. Ela já colocou o seguinte: depois que acabar essa pandemia, vai mudar a forma de fazer marketing? E como vocês imaginam que vai mudar?
Eu tenho algumas teorias, né? Eu acho que, na verdade, todo mundo tem teoria agora, porque está todo mundo vivendo, experimentando isso na prática. Eu acho que, primeiro, para a gente poder falar da audiência na ponta, a gente tem que dar um passo atrás. Eu acho que as ideias, o local de onde brotam as ideias, que são as agências, por exemplo, elas já estão sofrendo uma ruptura, né, com essa questão do home office. Então, por exemplo, na nossa agência nós somos 11 profissionais, né? Todos os 11 estão em home office. Então, nós temos uma estrutura de escritório legal, né? Mas o home office hoje faz parte da nossa realidade. Então, eu acho que isso tem contribuído muito para que ideias disruptivas apareçam, porque cada um, às vezes, tem uma singularidade na família ou dentro de casa. E ele consegue extrair essa singularidade e trazer para dentro da proposta que o cliente precisa, ou dentro de uma proposta que a gente quer apresentar para o cliente. Às vezes, no ambiente da agência, a gente está ali no ambiente da agência. Por mais que a gente busque, obviamente, referências e reuniões de brainstorm, etc., mas hoje tem fluído muito bem. Então, talvez o home office para o negócio de publicidade, talvez seja algo que, de fato, veio para ficar. Um outro ponto que eu enxergo é que as grandes verbas, né, eu acho que elas vão ser mais enxutas, tá? Eu acho que isso ficou provado aí nesse período que a gente está passando de pandemia, que dá para você fazer muita coisa legal com pouco recurso. E aí, voltando ao que a gente já falou aqui também, a questão de conteúdo, né? Você gerar conteúdo com orçamentos relativamente reduzidos. Se você abrir agora, tem certeza, na hora que terminar a live, se você abrir seu Instagram, você vai ter no mínimo aí umas 10 lives rolando, entendeu? De marcas, de empresas. Eu sigo a Umbro, eu vi que a Umbro fez há pouco tempo uma sessão de yoga, contratou uma professora de yoga e a professora de yoga ficou fazendo ali, tem todo sentido para o branding, né, para o que ela quer passar. Imagina o quanto ela gastou baseado se ela tivesse que fazer um filme publicitário, né? Então, acho que a sensação de gasto, de investimento em grandes campanhas, acho que vai ser reduzido. Eu também entendo que a questão de multiplicidade de canal pode ser repensada um pouco, assim, né, as marcas tentarem concentrar as verbas em alguns canais mais específicos e usar uma situação duas situações no caso, que para mim fazem muito sentido agora, que o Josiel falou um pouco, que é usar a influência de outras pessoas, né? Eu chamo de prova social, né? Que são as marcas às vezes utilizarem pessoas, consumidores, ou até influências que façam muito sentido com a marca para falar sobre ela, né? Então, uma prova social, ou seja, a pessoa mesmo falando para outra pessoa. E eu acho que a publicidade sem ser publicidade, ou sem parecer publicidade, né? E as lives têm mostrado isso um pouco. É o antigo merchandising, né? Mas a gente viu o merchandising forçado também. Agora a gente percebe em algumas lives, outras a gente até já vê um pouco mais forçado, mas algumas a gente vê isso acontecendo de forma muito branda, muito leve, né? Que as pessoas, acho que nesse momento de pandemia, elas estão tão preocupadas, assim, elas estão com a cabeça tão cheia de outras questões, que às vezes quando a marca consegue impactar ela no momento de relaxamento, no momento de conforto, sem que aquilo soe como uma quebra do que ela está prestando atenção, eu acho que é legal pra caramba pensar em ações nesse sentido. Então aí o live marketing eu acho que vai aumentar pra caramba, e a questão do merchandising, né, assim, disso que eu acabei de colocar. Então, eu acho que vai mudar bastante, muda bastante. O marketing sempre está mudando bastante, né? O marketing a gente sempre está reaprendendo, reinventando mesmo o marketing, mas ao mesmo tempo também, às vezes o básico ali a gente não muda, a essência ali mesmo não muda muito drasticamente. Então, a gente vai acabar, acho que às vezes esse período vai acelerar alguns processos, vai assim fazer esse processo de marketing de influência mesmo, é uma coisa que já estava em alta e deve ganhar mais espaço ainda com esse crescimento das redes sociais, com a questão de todo mundo está em casa, todo mundo tem rede social, todo mundo está usando mais redes sociais, então isso
é um caminho sem volta. Quem vai para a rede social depois não sai de lá tão fácil, né? Então, ela vai crescer muito nesse período aí, e vai crescer esse marketing de influência, marketing social ali mesmo. De certa forma, assim, o marketing, depois que ele se tornou um marketing mais holístico, assim, que ele saiu daquela proposta de focada na venda, ele acaba não mudando muito na sua essência, que é assim, ser bom e parecer bom. Então, assim, não dá mais para você só parecer bom e fazer de qualquer jeito. Então, por isso que eu digo que a essência não vai mudar tanto. Você vai mudar às vezes alguma forma de você chegar ao seu cliente, mudar, vão aparecer novos canais, o marketing digital provavelmente vai crescer muito com essa questão com esse isolamento, porque o mundo físico acabou mostrando uma falha com essa pandemia, mas também e também, assim, a gente estava num momento, principalmente no e-commerce, que a gente vinha, assim, teve ali, o e-commerce estava que todo mundo, chegou a ter um determinado momento que todo mundo falou assim, que o negócio era estar no virtual, era ter uma loja virtual e que era o futuro. Então, mas aí a gente estava num momento, assim, que estava muito... O mercado era um omnichannel, então você não era mais só virtual. Então, grande parte grandes marcas tinham ali... eram físicas, eram online, mas também tinham ali seu ponto físico, então, e trabalhava muito em cima disso. Eu acho que a gente acabou vindo agora obrigando essas marcas que tinham essas duas coisas a focar muito no online nesse momento, mas eu acho que quando passar, elas não vão largar o que foi construído ali antes. Então, assim, ainda vai voltar essa tendência ao omnichannel que era ali antes dessa pandemia. Então, vamos ter algumas mudanças, acho que não tantas mudanças, algumas substanciais, outras nem tanto, nesse sentido. Eu acredito que, aproveitando o gancho aí, e trazendo mais um exemplo, eu acredito que essa questão realmente da aceleração das marcas, né, para o mundo virtual, para poder fazer dinheiro, enfim, e para estar ali como uma plataforma de opção de compra, eu acho que realmente isso foi acelerado e a tendência é que se cresça mais. Se a gente usar como exemplo para o pessoal que está nos ouvindo aí, o Big Brother de novo, cara, e assim, gente, Big Brother, procurem artigos sobre como Big Brother foi um laboratório para marketing esse ano. Foi incrível. Se você pegar várias pessoas, e aí vários influenciadores, né, se as pessoas que eram as mais famosas que entraram no Big Brother, elas já entraram com um plano de comunicação preparado, né? Teve vou citar a Boca Rosa, que é a Bianca, que tem uma marca, né, ela é famosa por cosméticos, por exemplo. Ela utilizava os produtos dentro da casa, e a cada produto que ela utilizava dentro da casa, o pessoal do e-commerce dela, das lojas virtuais, automaticamente colocava uma lupa desse produto nas plataformas e a venda dela aumentava drasticamente. Então, ou seja, é o que o José falou, o omnichannel, né? As pessoas estão ali ligadas na televisão, né, assistindo BBB, por exemplo, e às vezes com o smartphone na mão, viu o batom, estava às vezes no Twitter, era impactado por uma mensagem do perfil da Boca Rosa, com o link que já caía direto no canal de vendas para aquele batom que ela estava usando. A C&A usou isso muito. A C&A disponibilizava o look para os BBBs, e aqueles looks entravam em promoção automaticamente tanto na loja virtual quanto na loja física. As lojas americanas, um exemplo de e-commerce gigante, utilizou também da visibilidade da TV, do BBB, para atrair audiência para dentro do e-commerce. Então, acho que esse tipo de agrupamento de ações de comunicação, ela vai se aumentar, né? Usando o grande canhão que é a mídia convencional, né? E aí com os QR Codes, que eu até vou te falar, assim, me surpreendeu, eu achei que estava até em desuso, depois eu vi que pelo contrário, assim, que se utilizou muito deles. Eu acho que esse tipo de atitude, ela vai aumentar muito, porque daí você vê na televisão aquilo que você quer e automaticamente você já está apto para poder comprar aquilo e receber em casa. Eu acho que é nesse sentido também que vocês colocaram, né, que as empresas estão sendo forçadas
há um aprendizado rápido. A empresa precisa aprender rápido a como lidar com essa situação. Eu acho que todo aprendizado, ele não acaba, né? A empresa vai levar aquilo com ela, né? Então, muitas empresas a empresa que atuava só offline, se foi colocada na contingência de ter que trabalhar online, vender online, e ela viu que deu resultado, por que ela não vai ficar com as duas coisas? Ela está ampliando o mercado dela, o ramo de atuação dela. E também pegando a palavra que você colocou aí do Big Brother, é um laboratório, está sendo um laboratório também de experiência, que eu vi cantores agora, seja cantores pequenos ou cantores grandes, estão apostando nas lives, né? Óbvio que os cantores grandes são patrocinados por marcas e tal, mas muitos cantores pequenos estão apostando nas lives. Aí você pensa, por exemplo, um cantor pequeno de barzinho, por exemplo, que às vezes não está conseguindo show, e aí ele lá no Instagram ele tem 2.000 seguidores, por exemplo. Por que já não tinha essa ideia antes de ir lá para o Instagram e fazer uma live lá para chamar a atenção das pessoas? Aí eu lembrei que há um ano atrás, ou 2 anos atrás, eu li que nos Estados Unidos isso é comum, tem plataformas que os artistas se apresentam e cobram, fazem lives e cobram. Então, eu acho que uma coisa que já tem está tendo algumas experiências assim, de lives que são cobradas, né? Mas um artista pequeno pode se aproveitar disso, né? Fazer uma live lá, cobra um valor lá irrisório, R$5, por exemplo, é uma forma de eventualmente ele gerar um caixa para ele ter uma renda quando ele não estiver conseguindo show, por exemplo. E aí, continuando nessa ideia do aprendizado, mesmo que a empresa não continue atuando no online depois dessa pandemia, ela já experimentou isso. Se ela vê, mesmo que não tenha um cenário de crise, mas eventualmente o mercado dela, a situação não está boa, ela tem um leque, ela vivenciou, experienciou e viu um leque de opções que ela pode usar, que ela vai poder usar quando ela tiver uma crise. Então, se o bar eventualmente não está vendendo, acabou a pandemia, o bar não está vendendo, ele sabe que ele pode usar uma lista de transmissão, fazer um combo, fazer voucher, fazer aquela ideia que você colocou lá, né? Fazer uma live com um cliente antigo, enfim, está abrindo um leque muito grande de opções criativas que vão ficar no imaginário do comércio, do mercado, que vão ser meio que às vezes carta na manga, né? Então, acho que talvez a mudança seja essa, né? O mercado vai contar com um leque muito grande de cartas na manga para poder sacar ali quando precisar. Agora a pergunta aqui do Diego, a pergunta dele vai no sentido da concorrência. Como que as empresas que já estão no mercado online, no e-commerce, vão lidar com a concorrência que está chegando? Quem pega essa aí? Deixa o Josiel, mas deixa eu só aproveitar, porque eu já queria fazer uma pergunta para ele, eu vou aproveitar a pergunta do Diego. Quanto a essa questão da concorrência, eu acho que a gente fala muito aí, vem muito da questão da disputa do tráfego, né, da disputa do tráfego e da efetividade da conversão. E aí, como que é trabalhado isso dentro aí do negócio de vocês? Claro, sem abrir a cartola, mas assim, como que é o processo de disputa disso? É através de patrocínio de Google, né, através de ações de funil, como que é? Então, essa questão realmente, assim, essa pandemia, esse cenário trouxe 2 situações. A primeira situação, assim, a gente sai na frente de alguns concorrentes no sentido de, por exemplo, São Paulo é um grande centro, é o maior centro de consumidores do e-commerce. E São Paulo está tudo fechado, então ninguém está comprando em loja física em São Paulo. Então você compra na loja online. Então a gente ganha por esse lado. Mas por outro lado, como eu sei o nome da pessoa que perguntou, mas como ele falou... Diego. Diego, né? Como o Diego perguntou, tem concorrentes maiores que acabam apostando todas as fichas no e-commerce porque não está tendo como trabalhar no físico. Então, assim, a gente como e-commerce, a gente como exclusivamente e-commerce, a gente só vende online desde sempre praticamente. Então, a gente já tem ali investimentos, já tem ali onde a gente atua, seja ali desde busca paga, busca orgânica,
display, afiliados, a gente trabalha tudo que a gente consegue visualizar como oportunidade, a gente, de certa forma, trabalha aquilo ali e vê o que funciona e o que não funciona. Mídias sociais, então, é o seguinte, assim, a gente faz tudo um pouco para poder ver o que realmente funciona e o que não funciona. O que acontece é que, por mais que às vezes um concorrente grande queira entrar ali, ele vai entrar, vai conseguir o poder de marca às vezes é um diferencial para a gente, que vai fazer diferença, mas ele, por outro lado, ele não tem uma expertise de quem está ali há anos já e sabe como que funciona aquilo ali. Então a gente procura trabalhar da melhor forma, procura... a gente tem também a questão de histórico mesmo, tanto da questão de que é feito, que já é feito, do que questão de reputação mesmo. Então a gente acaba focando no que a gente tem de diferencial, no que a gente consegue fazer de melhor para poder tentar sobrepor essa nova concorrência. E assim, não tem muita receita de bolo, é mesmo observar quem está entrando, ver como que pode combater e qual a melhor forma de combater isso. O fato é que, assim, com esse cenário, o poder de barganha do consumidor aumentou no sentido assim, de que ele agora tem outros concorrentes ali, desde novos entrantes até marcas maiores que não tinham tanto foco naquilo ali no primeiro momento. Mas também a gente tem outras oportunidades de pessoas ali que não compravam no mundo virtual, mas que agora estão entrando porque é a única possibilidade. Então continuar fazendo o que a gente faz de melhor e tentar identificar mesmo esses concorrentes que vêm entrando para ver como a gente pode combater isso da melhor forma. Bacana. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta do Fagundes, de novo. É o seguinte, ele coloca aqui a situação de um restaurante que vendia 1.000 refeições por dia e com essa pandemia ele passou a vender apenas 300. Aí como é que a gente pode usar a estratégia de design thinking, né, para trabalhar isso? Quem pega essa? Como é que ele chama? Fagundes. É o que fez a pergunta do bar? Isso, é o grande Fagundes. Pois é, coisa boa. Anota, depois eu vou te passar o contato aí, Fagundes. Você pode mandar marmita pra gente aí. E no pós-crise nós estamos juntos. Cara, eu acho que, de novo, assim, para você ter uma noção clara da sua situação, é importante realmente você colocar todas essas situações numa mesa para enxergar onde estão ali os seus gargalos, né, os seus desafios, as suas oportunidades. É difícil a gente colocar sem conhecer a fundo, né, mas eu tentaria ir por esse caminho que a gente colocou na primeira ideia na primeira ideia quando a gente deu a resposta, né, assim, ainda é possível você fazer delivery, né? Como que esse delivery pode acontecer? O seu restaurante está localizado num ponto de muita concorrência ou num ponto de pouca concorrência, né? Os seus clientes normalmente você está dentro de um bairro, né? Então os seus clientes normalmente são fidelizados, são as pessoas que moram ao redor, né? De que forma que você pode aguçar o sentido delas para voltar a comprar, né? Será que elas não estão comprando por medo de buscar? Será que você não pode fazer o inverso e falar, opa, estou levando aí para você? Né? Então, acho que é buscar essas saídas dentro realmente de um desenho, assim, saber quais são suas dores aí, quais são suas oportunidades e cruzar isso para saber quais são os caminhos que você pode achar. Acho assim, nesse caso, no primeiro momento, ele vai ter que reestruturar isso, né? Porque assim, se ele tinha 1.000 refeições, vendia 1.000 refeições por dia, ele passou a vender 300, ele não vai conseguir manter essa estrutura, provavelmente, que ele tinha ali antes, para poder conseguir e seguir com essa estrutura, porque caso contrário ele vai ter um prejuízo, porque ele simplesmente não dá. Mas assim, então no primeiro momento, a primeira coisa é ele ver onde ele pode cortar ali, onde ele pode cortar gastos, onde ele pode enxugar a empresa ali. E a partir daí, então, igual o Rodrigo falou, se procurar se reinventar mesmo. Dentro do design thinking mesmo,
às vezes, ver qual que é o modelo desses clientes dele que está comprando dele agora, as 300 marmitas, e procurar ver ali como ele pode crescer, às vezes, em lookalike desse público, entendeu? Porque assim, se ele tem 300 clientes ele ainda, muito provavelmente tem perfis ali de clientes semelhantes a esse dele, que a gente chama de lookalike dentro do marketing, então que pode ser um público que ele pode procurar ir atrás deles para poder conseguir aumentar esse número de vendas dele. Então, primeira coisa, dar uma enxugada e se adaptar à nova realidade, e no segundo momento mesmo avaliar, tentar levantar o máximo de dados possível dessa carteira de clientes que ele manteve, para poder ver se ele consegue ali buscar novos públicos ali mesmo, com às vezes públicos semelhantes àqueles ali. Também, de outra forma, fazer pesquisas de mercado ali, ver para onde ele pode avançar e ver como que ele vai conseguir chegar nesses novos públicos, como que ele vai conseguir, talvez, correr atrás desses 700 vendas diárias que ele perdeu, ou então, pelo menos, diminuir esse prejuízo com outras formas, porque nesse momento, assim, o que ele fazia antes já não funciona mais. Então, assim, dentro do marketing, uma máxima que é certeza: o sucesso do passado não garante o sucesso do futuro. Então, você tem que... O momento atual não permite fazer o que ele sempre fez. Então, ele tem que se reinventar mesmo. Acho que não tem muito segredo, não. Eu também vou nesse entendimento, assim. Eu acho que ele pode pensar também, né, para onde foi esses clientes que consumia, né? Por onde eles estão consumindo, por que eles pararam de consumir exatamente, é porque ele não está mais ali na região e às vezes comprava ali porque trabalhava ali perto. Ou seja, tentar mapear para onde for parar esses clientes, tentar identificar o motivo, embora a gente presuma que seja esse motivo, mas tentar contornar esse motivo. Aí pode ser promoção, pode ser entrega, se ele está trabalhando no home office, entrega na casa dele, enfim, pensar essas alternativas. E pensar outros públicos, pensar outros tipos você citou aí refeição, né? Mas pode pensar outros tipos de produtos para ser ofertado também, né? Passar a produzir outra coisa além de refeição, por exemplo, talvez. Pensar outros produtos, é uma forma também. Então, acho que vai por esse caminho, né? De pensar primeiro no comportamento, por que parou de comprar, para onde foi esse público, onde tem outros públicos para eu atingir, e o que esse público quer, o que eu posso oferecer para esse público que saiu e para esse público novo que eu quero atingir, o que eu posso oferecer para ele. Tem a pergunta da Bárbara aqui, ela pergunta sobre Hotmart. O que a gente pensa sobre Hotmart, né, essa plataforma de venda, se vocês consideram eficiente, se é uma boa alternativa? Eu acho que o Josiel vai matar no peito, mas só para me posicionar, assim, eu não conheço a fundo a estrutura da Hotmart, tá? Não sou usuário, então assim, eu não me sinto muita vontade de falar muito sobre ela, porque o que eu sei é muito superficial. Eu conheço algumas pessoas que já utilizaram, conheço algumas pessoas de dentro da Hotmart. O que eu percebo é que eles têm um crescimento exponencial, né? E que algumas das pessoas que eu conheço que colocaram conteúdo para comercializar dentro da Hotmart têm sucesso. Então, se eu for pegar por essa análise fria, eu presumo que de fato é uma ferramenta que funciona. Sincero, também eu não conheço muito a fundo a Hotmart, né? Isso não é muito a minha área de e-commerce ali, não. Mas assim, como o Rodrigo falou mesmo, acho assim, é uma coisa relativamente nova ali, que tem funcionalidade, pelo que a gente vê mesmo ali, tem quem tem estado bem, trabalhado bem ali dentro e tem conseguido chegar a conseguir ali mesmo, visibilidade, espaço, e às vezes, acho que pelo que eu vejo muito ali, o Hotmart, você consegue crescer mesmo, assim, conhecimento de mercado mesmo, de formas de trabalhar dentro do e-commerce, e às vezes é um lugar bom para você poder fazer, ter um aprendizado ali dessa área ali mesmo. Você vai conseguir se desenvolver ali dentro do comércio virtual, essas coisas assim. Só para completar o que eu coloquei, Lucas, eu acho que talvez para a Bárbara são duas análises diferentes, né?
Se ela pergunta para a Hotmart enquanto plataforma de agregar conhecimento, como o José comentou, ou se dois, se é uma plataforma que ela quer proporcionar conhecimento para ter receita, né? Do ponto de vista de ganhar conhecimento, eu sei que lá é uma biblioteca de Alexandria, assim, lá você tem muito conteúdo à sua disposição e conteúdos de qualidade. E se ela quer entrar como uma fornecedora de conteúdo, o que eu consigo entender aí de outras agências de profissionais, prestadores de serviço, é que assim, existe um mercado específico para profissionais que buscam esse tipo de plataforma, como a Hotmart. Então, você tem hoje profissionais e agências especializadas na produção do conteúdo profissional, né, na criação do roteiro do conteúdo adequado e no lançamento desse conteúdo, né, da fórmula de lançamento desse conteúdo nessa plataforma. Então, eu acho que essas análises você precisa fazer de forma separada. E eu também vou eu compartilho dessa mesma percepção, assim, eu não tenho uma visão muito aprofundada da Hotmart, mas o que eu vejo é que muitas pessoas dizendo que tem sucesso vendendo ali, né, que é uma fonte, que é aquilo que você colocou, né, uma fonte de conhecimento e também uma fonte de você obter renda. O que eu pude perceber no pouco que eu li, é que é uma curva, não sei se seria a melhor expressão, uma curva de aprendizado muito grande para você obter resultado. Pelo que eu percebo, dá resultado, mas você tem que ter um trabalho, uma estratégia muito bem elaborada e dá trabalho. Como você colocou aí, elaborar o roteiro do conteúdo, né? Você produzir esse conteúdo, você pensar a estratégia de lançamento, é uma coisa que às vezes demora tempo para você fazer bem feito, né? Porque aí também envolve isso, né? Você tem que fazer bem feito, né? Você vai oferecer conhecimento, você tem que oferecer algo que seja relevante, né? Que seja destacado, que seja diferente. Você não vai lá para oferecer coisa que está todo mundo já oferecendo, né? Então você tem que pegar um nicho, saber escolher um nicho de mercado bom para atuar, produzir um conteúdo bom para essas pessoas, e aí o que eu percebo é que, baseado em depoimentos, no que as pessoas dizem, é que dá resultado, mas na percepção, na minha leitura, que é um resultado que exige esforço. Você tem que ter um trabalho sério, muito sério envolvido, né? Deixa eu ver aqui. Assim, só completando aqui também, assim, acho que aí, dentro do que o Rodrigo falou, tipo, assim, essas duas vertentes que pode ter da Hotmart que ela está perguntando, assim, igual você falou, acho que se for para poder rentabilizar ali dentro, é do que você falou, o que você disse, o que o Lucas disse, que no caso dá para rentabilizar ali, mas não é uma coisa simples como parece. Então, assim, você vai ter que ter um esforço grande ali e tal. Então, não é às vezes a solução pronta. Mas, e por outro lado, se você está buscando conhecimento ali também, eu acho assim, é válido como uma fonte de conhecimento ali e tal. Mas também você não deve se prender só a ela, você tem que procurar mesmo, dentro do próprio e-commerce tem vários outros canais que você pode procurar, tem escolas de e-commerce que você consegue ver aí, tem um conhecimento interessante disso, tem às vezes ali canais voltados exatamente para e-commerce que você tem muita informação também, então nos dois sentidos ali tem essas ressalvas assim. Uhum. Agora tem uma pergunta aqui do Diego. Aí a pergunta dele ela volta um pouquinho no nosso passado recente, que é relacionado ao caso da BAC e também mais lá atrás também da Vale e da Samarco, que é como que a empresa pode usar estratégias de marketing para poder recuperar uma imagem manchada, né? E aí, eu acho que cabe dentro desse cenário, porque a gente vê muitas empresas, eu citei o caso da Osprey hoje, manchando a imagem, né, por não saber lidar com a situação que a gente está. Então, isso pode ser comum, né, as empresas não saberem lidar com essa situação que a gente está agora, que é incomum, e acaba manchando a imagem dela, né? Então, acho que essa pergunta é pertinente, a gente pensar como que a empresa manchou a imagem dela, como é que ela pode usar o marketing para poder reverter essa crise, né, de imagem. Eu sinto muita vontade de responder essa pergunta, porque eu tenho amigos que são da agência da Samar e também tive oportunidade em outras empresas que eu
que a gente fizeram e que fazem parte do nosso portfólio, de, em certo tom, trabalhar situações de crise. E a primeira grande lição que a gente aprendeu é que a marca precisa ter humildade. Eu acho que esse é o primeiro grande ponto. Assim, não existe marca blindada o suficiente quando tem uma crise de imagem forte. Né? Então, quando a gente pega, por exemplo, o caso da barragem, a gente percebeu que houve uma resposta da empresa de uma forma muito, pelo menos assim, da melhor forma que eles puderam fazer, né? Da forma mais transparente possível que eles puderam fazer naquele momento. Então, com boletins diários das ações que eles estavam praticando, né, com canais abertos para receber críticas, sugestões, elogios. Então eles tiveram, vou chamar quase que um gabinete de guerra montado às pressas para poder dar todo o suporte necessário no momento que foi importante. Então eu acho que você ter essa noção de que naquele momento você não deve falar muito e ouvir mais, porque você já está pré-julgado né, pela opinião pública, é importante. No caso da Baker, eu faço uma análise de que eles tiveram, na minha visão, um erro estratégico de posicionamento. Porque em nenhum momento, na minha opinião, eles tiveram esse opa, peraí, vamos refletir. Sempre foi, não fizemos, não foi, sempre com negativa, sempre com um tom mais áspero, vamos falar assim, né? Então eu acho que isso foi piorando a situação dela, né? Ela queria tentar melhorar, mas eu acho que isso foi piorando a situação dela. Eu não senti que teve uma transparência, não senti que teve uma leveza, né? Um tato legal para poder conduzir esse processo. Eu acho que gestão de crise é sempre complicado, porque assim, envolve muito marketing, mas envolve muito também a questão da administração das empresas também, né? Porque assim, você precisa aliar. Quem é do marketing sabe que a primeira coisa é ser humilde, entender e reconhecer o erro, caso for o caso, e arcar, de certa forma, com as consequências. Mas assim, às vezes convencer a sua diretoria, convencer os administradores disso é um pouco complicado. Talvez seja pelo que passou ali, tanto a Baker quanto a Vale. Então, você tem que saber analisar ali mesmo, tentar, primeira coisa, se colocar à disposição para poder, caso tenha algum prejudicado, como nesse caso, para poder amenizar o problema, né? Porque se você se omite, você acaba sendo muito mal visto. Então, na verdade, a primeira coisa é se colocar à disposição para poder analisar o que aconteceu, investigar o que aconteceu e ter a humildade, realmente, igual o Rodrigo falou, para poder assumir o erro, dizer que você sabe que é errado, mas que fez alguma coisa errada em um determinado momento, mas que está disposto a tentar contornar isso, fazer o que for possível para poder amenizar os impactos dessa ação, dessa crise que foi gerada. Complementando, e aí quando a gente fala aqui de humildade, não é ser coitado, né? Não é a síndrome do cachorro maltratado, não é isso. A humildade do ponto de vista assim, de refletir mesmo, de absorver aquilo ali de forma técnica e usar a sagacidade para aproveitar quando pode ser aproveitado. E aí eu vou deixar para depois, se o Lucas quiser colocar para vocês, existe um case da Itambé, não sei se vocês vão lembrar, não sei a audiência, nossa idade da turma aí, mas assim, existiu um case da Itambé onde houve uma contaminação do Itambezinho. Não sei se vocês vão lembrar disso, Itambezinho, que é tipo um todinho, e aí eles acharam soda cáustica dentro desse Itambezinho, e aí a Itambé foi martelada, e depois descobriram que foi uma sabotagem, se não me engano, da vizinha que queria, da vizinha de uma mulher que queria atingir a mulher e atingir os filhos. Então, assim, não teve vínculo nenhum com a empresa. E aí também tomou todos os protocolos, essa humildade, absorveu tudo. Mas quando ela descobriu isso,
ela criou uma campanha na hora para Itabezinho, foi um puta sucesso, um puta case. Lucas, depois fala para o pessoal procurar aí, que é um grande exemplo, Diego, para responder sua pergunta, viu? Eu lembrei, eu vou dar essa dica, vou reforçar essa dica com os alunos depois, e eu lembrei de um caso, é um caso clássico, acho que vocês conhecem, que é o do Tilenol, que eu acho que é o caso mais clássico que todo professor que vai falar sobre gestão de imagem, crise de imagem, acho que usa ele, que é do caso que um funcionário revoltado com a empresa, que saiu, foi demitido, sei lá, envenenou um lote de Tilenol, morreram 7 pessoas. Aí o que a Johnson & Johnson, que a dona, fez? Recolheu no mundo todo. Ela sabia exatamente qual lote que era o lote contaminado, mas ela recolheu do mundo, de imediato, ela recolheu do mundo todo, tudo que tinha de Tilenol no mundo todo, ela recolheu, criou postos, campanhas de coleta, tirou o Tilenol do mercado, mesmo ela sabendo qual lote, era um lote específico, soube identificar qual lote que ele tinha contaminado. Mas para que ela fez isso? Para passar uma imagem forte de credibilidade, de uma ação enérgica. Eu acho que essa é uma questão importante, é a empresa mostrar que ela está assim, que ela não vai medir esforço para solucionar o problema. Então, acho que a mensagem que a Johnson & Johnson passou nesse caso foi isso, tirou o Tilenol do mercado, só voltou com ele 1 ano ou 2 anos depois, com marca reformulada e tudo mais. Tipo assim, mostrou uma ação enfática, forte, contundente, de tipo assim, que não restou dúvida com relação à intenção dela, mesmo que ela tivesse errado. No caso dela, ela não errou, mas mesmo que o erro fosse dela, ela passou uma imagem muito forte que vai resolver o problema mesmo na hipótese dela ter um prejuízo enorme, que provavelmente ela teve com essa ação. Então, eu acho que a dica que eu dou é essa, né? Ações enérgicas, que traduzam confiança e que traduzam credibilidade. Esse é o caso. A gente já está aproximando do fim, e aí já tem mais uma perguntinha aqui do Fagundes. Então, assim, se alguém quiser mandar mais uma, a gente pode responder essa do Fagundes, e mais uma ou outra que chegar, a gente responde. Então, quem ainda não fez pergunta, que está ao vivo aí, quiser fazer a pergunta, estamos nos finalmente, então corre e manda a pergunta. A pergunta do Fagundes, ela sai um pouquinho do nosso tema, mas acho bacana a gente discutir, porque a Coca-Cola, ele pergunta o que a gente pensa sobre o atual trabalho da Coca-Cola, do marketing da Coca-Cola, né? E a Coca-Cola é sempre um belo exemplo de marketing, de comunicação, né? Um dos principais exemplos. Eu, particularmente, não vi nada, nenhuma ação dela específica sobre... Que aquela Coca-Cola ali, ela é o elemento que fecha a felicidade de um ou outro, ou da família como um todo. Esse valor da Coca-Cola está implícito dentro da mensagem. Eu acho sensacional, inclusive. Vai de encontro àquilo que eu falei, né? Das marcas tentarem fazer publicidade sem parecer publicidade. Bacana. A Coca-Cola transcendeu ali um momento, assim, ela não vende mais Coca-Cola, ela vende tudo menos Coca-Cola. Então, realmente eu concordo com o Rodrigo, eu acho que assim, nesse momento, acho que ela não está aparecendo, não está querendo criar situações talvez ali, seja o grande marketing dela, porque todo mundo vai, provavelmente, às vezes, continua consumindo Coca-Cola, então, mas o que ela vende momentos e tal, e talvez poderia criar alguma coisa nesse sentido, assim, de falar, de dar apoio para as pessoas, mostrar que ela está presente, continua presente nos lares, mas provavelmente foi feita a análise lá e ela conseguiu ver que, tipo, às vezes, talvez não era o momento para isso, talvez ela volte ali depois quando estiver tudo mais calmo e fale, vamos celebrar momentos, a vitória que a gente teve, né, depois disso tudo. Então, assim, acho que a Coca-Cola, ela sempre é um case de marketing excelente, porque ela conseguiu transcender o que ela é, na verdade, assim. Ela não é mais um refrigerante, ela é ela vende um sentimento ali, vende uns momentos, vende coisas muito além do próprio produto. Eu ia até completar o que você falou aí, ela vende um estilo de vida também, né? E aí eu acho que
que a gente pode tirar de exemplo disso para o contexto específico nosso que a gente está discutindo aqui, é que eu vi algumas discussões sobre se a marca deve ou não tocar no assunto pandemia. Ela deve trazer isso para a comunicação dela ou não, mesmo que a atuação dela não tenha nada a ver, não tenha qualquer tipo de relação. Ela deve trazer isso para a comunicação dela, seja para informar as pessoas, né, aquela comunicação informativa mesmo, de cuidado, de como ter cuidado, de valorizar o ser humano, né, aquela comunicação que, né, mais humanista, etc. Se vale a pena a empresa investir nisso, se vale a pena ela tocar nesse assunto. Aí, baseado, vocês também não viram, eu também não lembro de ter visto, a Coca-Cola se associando a qualquer tipo de coisa, fazendo qualquer tipo de ação. Aí eu penso que, às vezes, se ela não tiver feito, é porque, baseado nessa autoridade que a marca já tem, baseado nesse respeito que a marca já tem, né, por ser muito mais que só produto, é estilo de vida, é juventude, é espírito, é felicidade, que uma coisa que ela conseguiu associar muito à marca, ela meio que, tipo assim, estou de boa nesse cenário, não preciso correr o risco de fazer uma comunicação, às vezes com uma boa intenção e às vezes ser mal interpretado e esquemar a marca. Porque é uma coisa delicada você abordar, trazer isso para a comunicação da marca, por mais que seja bem feito, por mais que seja bem intencionado, isso é um risco que a marca está correndo, né? Porque é uma situação delicada. Então, às vezes, se ela não tiver abordada, eu penso que pode ter sido assim, a nossa marca está bem, está forte, a gente não precisa correr esse risco, né? Não sei se vocês pensam por esse lado. Bem isso também. Eu acredito que, como a gente não tenha visto no Brasil especificamente, eu até é curioso isso, vou pesquisar se ela se posicionou em algum lugar, mas pode ser bem com esse contexto que você comentou mesmo, Lucas, de que para que eu vou trazer uma situação, um ponto negativo, né, para mim, já que eu vendo a Coca-Cola, né, assim, na maioria dos comerciais dela, trata-se de muita aglomeração, mas de aglomeração de pessoas, mesa farta, mesa cheia, reunião de amigos, né, reunião de familiares, é exatamente isso que se pede para não fazer agora. Então, talvez tenha entendido esse briefing muito bem e segurado a onda agora e ido de encontro ao que o Josiel falou. Hora que passar, aí, meu amigo, aí vamos todos celebrar novamente com um tubo de Coca-Cola de 6 litros na mesa com a família de 10 pessoas reunidas no jardim. Aí é a hora que ela... Pode falar, Josiel. É muito o que a gente tem visto também da Ambev, essas marcas de cerveja, que assim, eles têm feito uma publicidade, assim, eles acharam um meio de fazer publicidade agora nessas lives, né? Tipo, aparece lá em forma de merchandising, mas assim, você não vê, eles não têm comunicação direta com o público nesse momento, porque eles vendem um outro momento, né? Eles vendem uma outra coisa. Então, por mais essa publicidade que eles têm feito hoje em dia é mais subjetiva no sentido assim, de que tá em casa, bebe em casa mesmo, mas é bem subjetivo. Eles não falam isso quando eles aparecem como... Ele é mais no sentido de fazer alguma ação social, de promover alguma coisa nesse sentido, do que de vender o produto em si. Certeza. Bacana. Pessoal, acho que a gente vai encerrando por aqui. Agradecer ao Josiel e ao Rodrigo pela disponibilidade, pela prestatividade de participar desse evento, poder contribuir com os nossos alunos do UniHorizontes e com o público em geral que eventualmente nos assistiu aí, que não é aluno, né, mas é uma forma da gente estar levando conhecimento não só para os alunos, mas para a sociedade também. Então, agradecer ao Rodrigo por ter cedido esse tempo seu aí e participar, você também, Josiel, né? Você deu tempo, você deu conhecimento, né, que eu sei que vocês dois têm, que é de longa data e que é baseado em esforço, né, não é uma coisa, trabalho, estudo, né, tudo, vocês conquistaram esse conhecimento a partir de esforço, trabalho e estudo. Então, agradecer mesmo essa contribuição que vocês trouxeram, né, para mim também, foi uma oportunidade de aprendizado e para os alunos também. Mas vocês teriam mais alguma colocação para fazer? Cara, eu que agradeço, né, no meu nome, em nome da agência Blue Pause, da gente poder levar um pouquinho de conhecimento, aprender também.
né? Como eu falei no início, a gente assim, é a primeira oportunidade para fazer algo nesse sentido. Acaba que a gente fica um pouco nervoso, mas eu acho que a gente saiu bem. Eu acho que deu para a gente colocar bastante coisa legal, bater um papo mesmo, que era a intenção desde o início, né? E me deixar à disposição, né? Quando o corona passar, né? A gente tiver a possibilidade de poder se reunir. Estou à disposição para a gente poder ir em sala de aula e bater um papo presencial com essa turma aí, tá bom? Obrigado, boa noite para vocês. Boa noite, Lucas. Boa noite, Josiel. Cara, sucesso lá na empresa. Sim. Eu também só tenho a agradecer aí pelo convite, pela troca de ideias, aqui, pelo bate-papo bem produtivo que a gente teve aqui hoje, de ter essa oportunidade de falar um pouquinho aqui sobre essa vida que a gente leva aqui de marketing, nesse momento atual. E como o Rodrigo falou também coloco à disposição aí, no momento, quando isso passar, a gente debater isso aí presencialmente também, estou à disposição. E obrigado a todos, né, que também assistiram a gente aí, que participaram, fizeram as perguntas. Obrigado mesmo, também o Rodrigo falou também, não é muito a minha praia, essa participação aqui é uma das minhas primeiras também, apesar de assim, a gente está há muito tempo no mercado, no ramo, assim, mas esse tipo de experiência não é muito o que a gente